terceiro episódio do nosso podcast, mais que especial, né? Hoje aqui estamos com a presença do mestre Clésio Mota, presidente da Federação Paulista de Krav Maga e Capap, presidente do Clube de Tiro Cruzeiro, é o nosso mestre, fechado? Mestre, seja bem-vindo, uma honra recebê-lo aqui, o microfone é seu. Boa noite, pessoal, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje. Vitor, obrigado, equipe Tiranos aí, Nós agradecemos. 100% aí, top 10 mesmo para vocês aí, pela iniciativa, pela né, esse projeto aí bacana aí, que eu tenho certeza que já deu certo. Já avisando já os demais professores aí da Federação Paulista, vai passar todo mundo por aqui, né, mestre? Já Opa! avisa o pessoal lá em São José. Com certeza aí. Certo? Bom, primeiramente então, né, agradeço, reitero os meus agradecimentos. Gostaria que o mestre falasse a respeito da sua história, tanto como instrutor de tiro, como Krav Maga, como que uma coisa puxou a outra, né? Eu já sei a história, mas o pessoal quer conhecer. Artes marciais em geral também, né? Exato, Toda exato. a trajetória aí. Trajetória toda, incluindo outras Ah, eu sempre pratiquei artes marciais, né? Que eu me lembro, eu tinha 12 anos, eu iniciei no judô. E foi uma fase assim, aquela fase de infância e tal, que você vai muito no embalo dos amiguinhos, enfim. Mas foi onde eu iniciei de fato, foi no judô aos 12 anos de idade. Depois ia naquela vai e volta, sai e retorna. A gente tem aquele período da adolescência também, e você vai, futebol, começa a dividir com outras coisas. E assim não foi uma coisa que foi contínua, né? Não deu para dar continuidade, para realmente se dedicar 100% àquilo, até porque o fato de ser criança, né? Sim, sim. Mas aos 18 anos eu retornei para as artes marciais e treinei ali assiduamente ali durante bastante tempo, Hapkido, Jiu-Jitsu, né? Boxe. Então eu sempre fui amante das artes marciais, né? A minha esposa sempre teve que dividir com as artes marciais, né? Era o meu único problema era isso. Sim. Ela aceitou numa boa, melhor do que ficar tomando cachaça por aí, né? Verdade. Sim. Mas começou aí então, desde a infância, né? Essa minha atração pelas artes marciais. Lá pelos 18 anos eu descobri que eu não tinha muito talento para o futebol, mas eu percebi que nas artes marciais virava alguma coisa, dava para desenrolar. E pelo fato de não ter uma estatura muito alta, não ser um cara muito forte, eu me desenrolava bem. Então foi onde eu fui cada vez mais buscando aprender, conhecer diversos sistemas, né? Passei por várias artes, mas de fato o Krav Maga, o primeiro contato com ele foi no ano de 2002. Eu ainda era militar das Forças Armadas. Eu fui fazer um curso em Curitiba, numa escola chamada TIS Brasil. Hoje o nome é TIS Brasil, na época era TIS USA, né? Que era uma escola americana que dava treinamento para militares e policiais no Brasil, no mundo todo. E nesse curso, nessa ocasião, eu tive o primeiro contato com o Krav Maga como arte marcial para defesa pessoal ou sistema de defesa, de combate militar. Sim. E me apaixonei logo de início, né? Eu fui para fazer uma coisa, acabei gostando de outra, e aí quando voltei para São Paulo, eu foquei os meus esforços para tentar descobrir onde encontrar o Krav Maga. No primeiro momento não tinha na região do Vale, né? Tinha em São Paulo, capital, mas devido às circunstâncias eu acabei não parar no Rio de Janeiro e conheci o Krav Maga lá no Rio, né? Eu tive a oportunidade de conhecer duas escolas e acabei ficando em uma delas. Eu lembro até que a academia ficava ali na Avenida Frei Caneco, né? Era dentro do Grêmio da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então eu iniciei as primeiras aulas lá, né? Escola Bucan. O Krav Maga da Bucan, o Krav Maga tinha o seu propósito, tinha a sua filosofia, tinha o seu fundamento, mas não era aquele Krav Maga que eu conheci quando eu fiz o curso com os americanos, né? Não era aquele Krav Maga que eu buscava, combatível, aquela coisa que me atraía, que era a luta, né?
Mas era um Krav Maga muito interessante, ele trouxe para mim fundamentos, valores, né? Aprendemos a agregar alguns valores com ele. E na Bucã eu permaneci até a faixa marrom. Depois da faixa marrom, no ano de 2008, eu acho que é 2008, 2009, aí um grupo de membros da Bucã resolveram, né, tentar conhecer o Krav Maga israelense, em Israel, conhecer o Krav Maga. E eu fiz parte desse grupo. Nessa ocasião, Israel estava em conflito também, então não foi possível. E acabou que o negócio veio parar na Argentina, o que era para fazer lá, acabou sendo na Argentina, onde a gente conheceu a OSKM. A OSKM era administrada pelo Gabriel, que era o representante do nosso grão-mestre, né, na América do Sul. E aí a gente fechou lá com o mestre, através do Gabriel, para que ele desse continuidade no trabalho, que a gente interrompeu quando saiu da Bucã, e para não parar o Krav Maga, e realmente, de fato, conhecer um sistema diferente. Ele Krav Maga mais militar, mais combatível, né? E foi aonde começou tudo, né? Aí, o nosso Krav Maga, ele mudou da água para o vinho, e foi uma coisa assim que, nossa, era o que eu procurava, era o que eu gostava, né? E, enfim, aí fomos lá, Gabriel veio para o Brasil, 2010, e realizou o nosso exame de faixa em Brasília, né? Nós fomos para Goiânia, teve um seminário em Goiânia, usamos lá o centro de treinamento do Nogueira, mas ele veio ali para o centro do Brasil, ali, Brasília, para conhecer o Brasil e tal, e dar esse seminário para nós. E onde ele formou os primeiros faixas pretas da OSKM, que até então era a organização que representava o Krav Maga do grão-mestre Itai na América do Sul. Setembro de 2012, a gente já vinha num processo de fundar a Federação Paulista, desde 2010, quando deixamos lá a Bucã. E nesse processo todo, com a SKM, a gente tinha a ambição de trazer o Itai para o Brasil, até para apadrinhar a federação, que estava ali prestes a nascer, né? E surgir, né? De fato, sair do papel. Então era um projeto que a gente idealizava muito e estava batalhando muito para conseguir. Então, em 2012, a gente trouxe o Itai para o Brasil em setembro de 2012. E ele veio, ele apadrinhou a federação, e a partir dali a federação ela se tornou autônoma, né? Ela não precisava mais da OSKM. Então a OSKM continuou na Argentina com o Gabriel, e eu passei a ser o representante dele oficial no Brasil. E ele passou a ser o nosso padrinho ali da federação, né? Dando todo o apoio e força que a gente precisava para fazer a fundação da federação, né? Então tudo deu certo, né? Vamos falar assim que 2012 foi o ano que aconteceu tudo, né? E a partir dali ele chancelou a nossa representação, passamos a representar ele no Brasil ou em qualquer outro lugar que fosse necessário. E então veio a próxima meta, que era levar o primeiro grupo para Israel, né? Aí nós começamos a trabalhar com isso. Então foi uma coisa após a outra e as coisas foram acontecendo, e do jeito que está hoje, a federação hoje, ela é internacional, né? Então, não parece, né? Mas quando eu olho para trás, eu falo assim, nossa, quanta coisa que a gente fez, que eu nunca imaginei que pudesse acontecer de fato. Né? Eu costumo dizer o seguinte, eu gostava de treinar, mas eu nunca me vi dando aula. E dar aula foi uma coisa que aconteceu também, assim, sem... De repente, chamaram para dar aula. Então, vamos dar aula, vamos ver como é que sai esse negócio, se vai ser bom, se não vai. E acabou que... Né? É como eu falei, eu queria ser jogador de futebol e acabei, né, nas artes marciais. Mas o senhor dava aula daí de Krav Maga mesmo? Começou a dar aula ou de outra arte? Não, eu nunca dei aula de outra arte. As outras artes, inclusive eu sou praticante até hoje de jiu-jitsu, né? Eu treino lá com a equipe do Marcelo, né? Paraibuna, em São José dos Campos, que pertence também à equipe do Careca, né? Mas nunca dei aula de outras artes marciais. O porquê eu comecei a dar aula de Krav Maga? Quando eu saí das Forças Armadas, no ano de 2002, eu fui para a iniciativa privada.
e passei ali a dar treinamento para guarda-costas, treinamentos para equipes especiais. E o Krav Maga ele caiu como uma luva nesse sistema de treinamento, né? Então eu era um instrutor de táticas combatíveis, mas onde eu inseria o Krav Maga dentro do contexto ali das lutas corpo a corpo. Era uma coisa que dava muito certo, que deu muito certo e funcionava, né? Era funcional. Então isso foi dando certo e durante muito tempo era isso que eu fazia. Eu dava um treinamento de tiro, incluindo técnicas de Krav Maga, né? Inserindo ali dentro do contexto dos treinamentos. E quando começou a dar aula, quando foi a ideia de dar aula, isso foi em 2008. Aí eu fui convidado para dar aula numa academia muito bacana, diga-se de passagem, né? Hoje ele é atual técnico da seleção brasileira de judô, Fulvio Miata. E foi na academia dele que eu iniciei o Krav Maga. Ele fez o convite, né? Ele e o Glauco. E eu aceitei. O Glauco era professor de taekwondo, era o gerente da academia e ele era o dono, né? E aí o Glauco falou, falei com o Fulvio e tal, vem aí dar aula de Krav Maga, pô, você manja do negócio, né? Eu falei, pô, cara, mas dar aula de Krav Maga não tá no meu projeto. Eu tava fazendo faculdade na época de Direito, né? E a minha carga de trabalho era bem excessiva, eu não tinha horário para dar aula. Aí eu falei pro Glauco e pro Fulvio, olha, se vocês quiserem que eu venha dar aula terça e quinta, das 8h30 da noite às 10, eu topo, que é o único horário que eu posso. Então, entre nós, era um horário horrível para dar aula, né? Mas assim, virou. Aí veio gente de Taubaté, veio gente de Jacareí, veio gente de Pinda. Quando eu vi, tinha gente de Aparecida indo treinar lá, Guará indo treinar lá. Eu falei, caramba, meu, o negócio, a turma ou quer aprender uma coisa diferente, ou é porque está gostando dos treinos. Sim. Aí logo o pessoal de São Paulo vindo para São José treinar, e isso foi me motivando, foi me cativando. E aí, quanto mais as coisas aconteciam, mais eu me cobrava. Eu tenho bastante disciplina, né? Que o meu defeito é querer fazer as coisas bem feitas. E eu sou perfeccionista, então eu sei que isso me atrapalha bastante, mas assim, é uma característica minha. Então, quando as coisas começaram a acontecer, eu me cobrava, eu falava para mim mesmo, eu preciso melhorar mais porque eu tenho que ter conteúdo, eu tenho que ter técnica para passar. Sim. E eu fui estudar, fui me aprimorar, fui me aprimorando, né? Tudo nessa área. E as coisas foram acontecendo. Então, eu comecei mesmo, a primeira academia de Krav Maga que nós abrimos foi em 2008, oficialmente. Né? Antes disso, eu ensinava o Krav Maga em cursos táticos, né? Tanto para segurança privada quanto para segurança pública. A gente ministrou bastante curso também para segurança pública. Porque o Krav Maga no início era uma novidade. Né? Eu lembro que quando eu era adolescente, né, quando eu descobri Krav Maga, não sei o que, eu comecei a pesquisar, né? Falei, putz, só tem em São José. O molecão ficava difícil. Só tinha eu lá. Só o senhor tava lá. Só eu lá. Mas assim, muita gente daqui foi para lá, né? E, inclusive, eu não imaginava que isso pudesse acontecer, né? E muito menos que hoje a gente teria alunos formados dando aula nos Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Portugal, provavelmente muito em breve na França, né? Um professor de Praia Grande está indo para a França, vai abrir academia lá, um francês, sim, Olivier. Então assim, a gente nunca imaginou que a federação ela pudesse alçar, chegar nessa proporção, né? Para fora ali dos seus limites, ali, sim, das suas fronteiras. Nunca tivemos assim a meta de trabalhar fora do estado de São Paulo, mas fora do Brasil a gente sabia que era importante até para dar credibilidade e mérito para a federação. Mas a federação ela não tem uma ambição de trabalhar fora do território do estado, né? A gente quer ficar ali dentro. Administrar, gerir uma federação dá muito trabalho. Enquanto maior ela for, mais trabalho ela vai dar. E é melhor a gente trabalhar fora do Brasil, né, com esse grupo que vai trazer para a gente credibilidade, notoriedade, do que trabalhar fora do estado de São Paulo. E as coisas acontecem no Brasil e em São Paulo, né? Então, assim, a gente nunca teve essa ambição de trabalhar fora de São Paulo. Então, a gente tem alguns parceiros, né? Temos aí academias e mestres que nós reconhecemos, né?
eu sou muito parceiro do Nogueira. O Nogueira saiu da Bucan na mesma época que eu e nós fomos juntos para o SKM, né? Tínhamos uma ideia de criar a Confederação Brasileira de Krav Maga, mas essa ideia ela ficou só no papel. Aí ele ficou lá com a Federação Goiana e eu fiquei com a Federação Paulista, né? Eu não sei das outras federações, mas é importante frisar que a Federação Paulista de Krav Maga ela não é uma empresa, ela é uma instituição filantrópica, né, que ela foi criada com base dentro das nossas legislações. Então ela não tem dono, tá? Os cargos são bianuais, ninguém pode permanecer por mais de 2 anos, pode ser reeleito por mais 2 anos, mas deu 2 anos, né? Se não tiver outra pessoa para assumir, você pode ficar mais 2, mas se não tiver ninguém, tem que sair, e aí voluntariamente, né? Você vai ter que escolher alguém para assumir. Então, é o que acontece, né? Então, hoje o atual presidente é o Araújo, de São Paulo, né? Estará aqui em breve. E assim, é legal, porque assim, nós fundamos a Federação Paulista em São José dos Campos, que é a cidade onde eu nasci, e eu acho que é a cidade onde a sede deve permanecer. Não importa aonde está o presidente, de onde ele é, de onde são os membros da gestão dela, mas é importante que ela fique ali em São José dos Campos, porque foi ali que ela nasceu. Manter as raízes. Manter as raízes dela ali, né? Sim, sim. Então, eu acho bacana isso aí. E a gente consegue fazer isso. Então, tem um presidente que está lá em São Paulo, né? O Vitor é parte jurídica da federação. Tem a galera de Taubaté que tem uns cargos lá também. Então todos os cargos eles são eletivos de acordo com o que exige a nossa Constituição. Então ela é legalmente constituída pelas leis brasileiras. Então ela é uma federação como a Federação Paulista de Futebol. Não foi fácil fundar a federação, né? A gente deu um bigada no balcão, como diz o linguajar jurídico. 2 anos ali nos cartórios, rodando os cartórios aí de São Paulo para ver se, né, a gente conseguia fundar ela. Aí ia e voltava, ia o processo e voltava. Então foi inúmeras vezes, a gente não tem nem como contar quantas vezes nós fomos no cartório para tentar fundar essa federação. E a gente conseguiu, então levou um bom tempo. Logo depois que nós fundamos a federação, aí conseguimos tirar o CNPJ dela, né? Então ela tem um CNPJ. O próximo passo nosso é tornar ela uma instituição, né? O CIP, né? Bem de utilidade pública. A gente já faz trabalhos com a segurança pública de forma filantrópica, ex officio, né? A polícia manda o ofício, a gente vai lá e colabora com instrução, com treinamento. Trabalho excelente. E sem custo nenhum para a segurança pública. Bacana. E a gente quer estender esse trabalho para outros setores também, né? A educação, se for o caso, questões de violência doméstica, como é o caso em São Sebastião, projeto do professor Capriotti lá, já há 4 anos, é um sucesso, você entendeu? É modelo para os professores, né? De modo geral. Então, assim, tem outras áreas que a gente pode explorar para poder levar um pouco do que é o Krav Maga, de modo geral, para todo mundo, né? Então tem muito que explorar do Krav Maga ainda. A gente não explorou nem 10% dele. Exato. Mas a ideia nossa é trabalhar nesse sentido agora com a federação. Estamos no caminho. Eu queria abordar um tema aqui. Queria saber o que vocês acham, principalmente o mestre aqui, né? Assim como, né, acho que nas artes marciais em geral, né, tem muita gente séria, né, muitas escolas, instrutores sérios, mas também tem muita gente aí que, né, acaba ensinando algumas coisas assim que às vezes até uma pessoa leiga olha, nossa, mas, né, isso daí é complicado, pô, isso daí parece um teatro. E eu tô abordando isso daí porque eu vi recentemente isso daí num vídeo de uma escola de Krav Maga e uma galera lá nos comentários criticando, não serve, é ruim, não sei o quê. Só que era uma coisa assim que nitidamente era algo que denigre a imagem, né? Pra gente que pratica, Exato. a gente tem a noção. Eu queria saber o que vocês acham dessas escolas assim, ou dessas pessoas, desses métodos de ensino. Olha, eu já pratico arte marcial desde os 12, né? Tô com quase 50. Então, assim, eu vou falar de modo geral, não só pelo Krav Maga, mas de modo geral.
Então tem muito aventureiro, né? O que eu poderia falar? Que quando as pessoas forem procurar uma academia de arte marcial, primeiro é saber a história do professor. Porque certificado hoje você imprime pela internet, então assim, não dá para acreditar nem em certificado mais. O cara coloca o certificado na parede, mas você não sabe a procedência e idoneidade daquele certificado, né? E às vezes até foto. Às vezes o cara vai lá num evento, tira uma foto com uma pessoa muito famosa, né? E aí ele coloca aquela foto na parede da academia e muita gente também vai acreditar que o que ele está falando é verdade. Então, de fato, é buscar a origem, saber com quem ele treinou, onde ele treinou, quanto tempo ele treinou com essa pessoa, né? Quem o formou e como ele foi formado. Então, essas coisas vão ajudar você a não cair numa fraude. Com certeza. Tá? Porque hoje a arte marcial é uma forma de ganhar a vida. Então, tem muita gente que se aproveita disso e tenta fazer isso de uma forma, né, não muito legal, né? E todo professor idôneo, ele não precisa provar que é idôneo, né? Exato. Ele não precisa ficar botando a faixa na cinta, ele não precisa ficar colando quadro na parede, ele não precisa falar, o mestre dele vai lá e fala que ele é aluno, você entendeu? Então, assim, é você ter alguma referência do seu mestre, falando que você é o representante dele, que você é o aluno dele. Então, os mestres, de fato, que são pessoas sérias, eles vão escolher as pessoas certas para representá-los. Então, assim, por mais que o cara abra uma academia e fale isso ou aquilo, né, hoje a gente tem um cúmulo do ridículo, que uma pessoa é formada instrutor pela internet. Assim, não tenho nada contra técnicas e aulas online, tá? Quero deixar bem claro isso, porque a gente vê material, tem material muito bom na internet, mas eu digo no sentido de que você não tem como formar um professor, um curso online, umas faculdades da vida do Krav Maga aí que tem na internet. Verdade. Você entendeu? Absurdo. Fora do tatame, não tem como. O instrutor ele tem que experimentar o tatame. É o que eu costumo dizer, você vai chegar na faixa preta sem quebrar um dedo. Pô, sem quebrar uma unha, né? E assim, como que faixa é essa? Que grau de instrutor é esse? Que o cara não experimentou levar um soco para ensinar alguém a dar um soco. Né? Nunca apanhou. Então, na arte marcial, primeiro você apanha bastante para depois ensinar a bater. Então, é assim que eu fui treinado. É assim que eu treinei com os meus mestres, né? Então, é isso que eu tento trazer comigo, né? Mas é isso aí. Se a pessoa, ela de fato procurar a origem, a raiz, ela não vai, né, ser feita de boba, né? Tem cliente, tem gosto para tudo, você entendeu? Né? No final das contas, o cliente é que escolhe, é ele que está pagando por aquilo ali. Sim. Se ele está levando alguma coisa boa, saudável para ele ou não, ele vai saber quando ele precisar usar. Exato. Aí talvez Esse ele... que é o problema, né? Às vezes o cara vê um vídeo na internet e acha que ele vai usar e se dá bem numa situação real. Por exemplo, assim, como instrutor de tiro falando agora, eu vejo muita coisa na internet de defesa com arma de fogo. E não existe nada mais rápido que um dedo no gatilho. Né? E aí você vê aqueles vídeos onde a pessoa encosta a arma, onde a pessoa, né, tá preparada para fazer o movimento. Então tem todo o ensaio, faz aquilo 10 vezes, 20 vezes, 100 vezes para escolher a melhor posição. É igual, né, o podcast aqui, está preparando o microfone. Sim. Então você está preparando o cenário para fazer esse bate-papo, não é verdade? Sim, e o cara vai preparar o cenário para ele fazer essa defesa com arma de fogo, num ambiente totalmente fora da realidade. Então, assim, não tem nada a ver. O bandido não encosta a arma, o bandido não mostra a arma, o bandido é um cara esperto. Você entendeu? E às vezes o cara ensina uma defesa com arma de fogo e ele nunca deu um tiro na vida, ele nunca pegou uma arma de verdade. Sabe como é que funciona, né? Então, isso é mais um dos absurdos que eu acho que tem nas artes marciais. Eu acho que cada um tem que ficar dentro da sua casinha, ensinar aquilo que domina de fato. Né? Mas às vezes o cara nunca deu um tiro, nunca pegou uma arma de verdade na vida dele. E ele é doutor em desarme de arma de fogo. Você está entendendo? Então, assim, é complicado isso. Né? Mas se o professor de fato é sério e ele vai ensinar defesa contra arma de fogo, no mínimo ele tem que fazer um curso de tiro. No mínimo ele tem que se especializar, no mínimo ele tem que buscar o conhecimento das armas de fogo, como as armas funcionam, né? Como é o sistema de funcionamento de uma plataforma para outra. Então é muito distinto isso. Então tem vários tipos de arma, vários tipos de sistemas, mecanismos, né? É uma infinidade.
E aí, às vezes, uma defesa pode funcionar para uma arma, para outra arma não vai funcionar. Você está entendendo? Então, assim, esse tipo de informação é importante. O conselho que eu dou, se você chegar numa academia e o cara estiver ensinando aula de defesa pessoal, né, contra arma de fogo, com arma de madeira, hein, você sai correndo. Você entendeu? Porque ali está nítido que você vai ser enganado. Sim. Você está entendendo? Agora, falar que não existe defesa contra arma de fogo, também não é assim. Existe defesa contra arma de fogo, mas é um trabalho sério que você vai fazer partindo do princípio de que você sabe o que é uma arma de fogo de fato. Situações extremas. Né? Então assim, você sabe como se aciona um gatilho de uma arma, como que uma arma pode estar enquadrada na sua direção, na direção de alguém, qual que é o momento exato que você vai entrar, pegar a arma, controlar o agressor. Então, são coisas assim que só vai saber quem conhece arma de fogo. Você entendeu? E o cara que conhece arma de fogo, ele não vai se arriscar em dar aula com arma de madeira, com arma de borracha, com simulacro. Vocês estão entendendo? Então, é bem complicado isso, né? Vive tendo uma moda disso, uma moda daquilo. Recentemente, a gente entrou na moda da retenção de arma. Pô, um treinamento muito legal, muito sagaz, o cara fica ali, prova a masculinidade dele, que ele é um, né? Rola na perna. Mas assim, tem técnica, tem muita técnica. Eu sou a favor da física, né? Se não existe técnica, o mais forte vence. Sim. Exato. Aí você vê um cara que é um troglodita de 200 quilos de massa, né? Pegando um magrinho lá, ele não quebra o pescoço do magrinho porque ele não quer. Você entendeu? Então são coisas assim que fogem da lógica. Né? O conselho que eu dou é você tentar enxergar a lógica, ser racional. Sim. Né? O senso de crítica ele parte de uma linha de racionalidade. Se a pessoa não é racional, ela não tem a capacidade também de aprender e saber para que serve aquilo que ela tá treinando, você entendeu? Então, Sim, mais ou menos claro. isso aí. Tá? Bacana. Alguma pergunta, Marcelo? Eu queria conversar um pouco sobre a adesão das mulheres no Krav Maga. Como é que tá isso? Muito legal. Aumentou bastante. Confesso que quando eu comecei a dar aula, eu não sabia como dar aula para mulheres. Eu ia daquela linha, né, de trocar porrada tal, e assim, era difícil. Eu fiquei pensando, caramba, tá começando a entrar menina na academia, e como é que eu vou fazer? Eu não posso colocar ela para ir saindo trocando porrada com um homem assim, que né, a pegada é outra agora, e foi difícil. Mas com o tempo a gente foi aprendendo, foi evoluindo, técnicas, né? Trabalhando em cima da base que a gente tinha, e foi surgindo, e foi acontecendo. Quando a gente viu, a gente já tinha turmas exclusivas de mulheres, turmas mistas, e foi muito bacana. Até um dos professores que participou desse projeto, da turma exclusiva de mulheres, hoje ele é piloto na Europa, né? O Léo, né? Um dos nossos primeiros professores fora do Brasil, inclusive. E o Léo, a gente sentava, conversava, vamos ensinar isso, vamos ensinar aquilo. E aí nós fomos aprendendo, né? E quando a gente viu, a gente estava lá com um número bem grande de mulheres treinando. Hoje a gente tem professores aí que se especializou em aulas para as mulheres, então tem um público feminino bem grande. Tem mais alunas do que alunos nas academias deles. Né? Tem o Capriotti, né, por exemplo. O Capriotti, a academia dele é 10 mulheres e 2 homens. Olha. Aí os 2 homens apanham das mulheres, eles só para apanhar da mulherada, né? Boa. E criança também foi um desafio, né? Sim, sim. Porque criança é mais difícil que trabalhar com adulto. Então, como é que você ia ensinar o Krav Maga para criança? Verdade. Então, foi mais difícil. E aí, a criança foi eu. Eu peguei a primeira turma de criança, depois preparei o Rafael, né? E depois do Rafael eu preparei o Súria, o Marcelo Perotti, que é o vice-presidente da federação hoje. E a coisa foi acontecendo também. Então, hoje, uma boa parte dos professores também tem habilidade para dar aula para as crianças, né? E alguns até têm formação em educação física, enfim. Aqui em Então Guará, isso a gente ajuda tem a estrutura Lívia, bastante. né? Isso, a Turma Lívia. Kids, excelente. Eu vejo lá vocês postando bastante coisa, né? Então, assim, isso é muito bacana, né? E cresceu bastante, até porque defesa pessoal hoje, a gente vive num país e que não é qualquer pessoa que pode ter uma arma de fogo para se defender, né?
né? Então, assim, as pessoas têm que buscar outros meios. E, às vezes, praticar uma arte marcial, né, é o melhor caminho, a melhor opção. Já faz a diferença. Já vai fazer a diferença, né? Totalmente. Quando eu falo arte marcial, eu falo no geral, né? Não só Krav Maga, mas todas as artes marciais são boas, tá? Como eu falei, né? Desde que o professor seja um professor sério, capacitado, uma pessoa formada, um formador, né? E tem isso também, a pessoa tem não só formada por uma pessoa idônea, mas ele ser um formador de pessoas, né? Com certeza. Porque também não adianta nada, porque ensinar a socar e chutar todo mundo ensina. Verdade. Você compra um saco de pancada, você vai aprender a chutar e dar soco nele, não precisa de professor, não é verdade? Mas se ensinar os valores, os princípios, os fundamentos da arte marcial no tatame, né? Já muda de figura, né? Então são essas coisas também que agregam valor, né? E aí você vai saber se o professor é uma pessoa boa ou não. Você entendeu? Sim. Você está ensinando coisas boas para os seus filhos ou não? Você É entendeu? verdade. E falando em termos de Federação Paulista, eu acho muito legal, né? Lógico, faço parte dela, mas há um nivelamento dos professores, né? A gente pega as diferentes escolas aqui, em diferentes cidades, mas todos os professores num nível muito bacana, muito alto, né? E o que reflete diretamente no conceito mesmo da federação. Isso eu acho um diferencial nosso, né? Isso é muito bacana, esse conjunto que a gente tem. Sim. Nós vamos fazer um encontro em Taubaté, na academia do professor Jeber, né? Estaremos lá. Dia 25 de maio. E esse encontro é só para professores. Então a ideia é o quê? É que a gente possa se nivelar, continuar se nivelando, discutindo técnicas, o que pode ser ensinado, isso não serve mais, abandona isso, né? Porque isso não é uma coisa que se ensina hoje. Por exemplo, uma técnica contra a faca há 3 décadas atrás era de um jeito, hoje é de outro jeito. Mudou a forma de ataque do agressor, você entendeu? Então, assim, as coisas mudam. Se você não muda, você vai ficar para trás. E você vai se tornar vítima do quê? Você entendeu? Da sua rotina. Sim. Então você tem que estar se atualizando, né? A sua rotina tem que mudar nos treinamentos para estar atualizado, né? Exato. E a importância de fazer esse nivelamento é isso, né? Juntar todos os professores, ver como cada um pensa, como cada um, né, se comporta, o que eles estão apresentando, para que a gente possa, né, tentar lapidar ali, né? E polindo ali, aparando as arestas que tem que aparar, para que cada professor ali consiga voltar com o máximo de bagagem para a sua academia e transmitir aquilo para os seus alunos, né? E a federação, no modo geral, né, falar a mesma língua ali, né? Todo mundo trabalhando no mesmo nível. Hoje, o Mário Miguel está lá em Portugal, ele é português, diga-se de passagem, ele me manda vídeos direto, né? Para saber minha opinião, como ele está ensinando e tal. Eu falo, Mário, parabéns, é isso aí, é o que você aprendeu com a gente, né? Tá 100%. E assim, uma coisa legal é que o padrão das técnicas não é uma coisa que precisa ser imitada, né? Eu digo o seguinte, o professor verdadeiro, ele não ensina por imitação, você entendeu? Ele vai ensinar pela base, pelo conhecimento que ele adquiriu e absorveu. E é claro que ele vai manter essa base, essa origem, mas ele vai ensinar com a personalidade dele, com as características dele, né? Então isso é muito importante, porque isso faz a arte evoluir, né? Se você tornar o professor um robô também, você vai continuar ensinando o Krav Maga lá da década de 60. Sim, sem dúvida. Você entendeu? Então é importante pensar dessa forma, né? Sim. Entendeu? Queria perguntar também aí, pra gente bater um papo aí, sobre como é que é, né? Você às vezes leva o pessoal para treinar lá em Israel, conta um pouquinho pra gente como é que é. É mesmo. Cara, Israel, Pegada. assim, é um país mágico, é um país espetacular, formidável. Se você perguntasse para mim onde você moraria fora do Brasil, Israel é o primeiro lugar do mundo para onde eu queria ir, né? E tem até um sonho, quem sabe um dia, né? Morar em Israel, por que não? Não pelo fato do Krav Maga em si, mas porque realmente é um país com que eu me identifiquei desde a primeira vez que eu fui, né? E cada vez que eu vou é uma coisa nova, é uma experiência nova, e eu fico mais empolgado ainda, e parece que é alguma coisa assim
é uma ligação que não tem como explicar, tá? Mas o que é legal Israel? Israel é a parte cultural, né? Então, assim, normalmente, o que é comum para nós? Nossos filhos nascem, a gente educa, né, cuida, para que eles, né, possam, né, viver, ter profissão. Eles dão valores a outras coisas, né? Lá é diferente, né? Lá os valores são outros, né? Lá a criança, ela nasce, ela é educada para continuar viva. Você entendeu? Então, assim, cada dia de vida lá vale muito para eles. Em relação aos conflitos que acontecem, posso falar com toda a propriedade. 90% é mentira das mídias e redes sociais, tá? Porque os árabes convivem pacificamente com os israelenses, trabalham nos mesmos ambientes, dividem, né, os mesmos locais. É lógico que os costumes não permitem que um frequente, né, a religião do outro, mas isso serve também para o cristão que vai lá, entendeu? Que também, né, não pode, né, chegar entrando dentro de uma sinagoga, entrando dentro de um templo islâmico. Então, mas existe o respeito mútuo entre eles, né? E o conflito, ele é mais midiático do que, de fato, ali na raiz, ali na essência do negócio. Porque, como eu falei, você vai para lá, o seu guia é israelense, o seu motorista é árabe. Ou o contrário. Sim. Você entendeu? Então, o seu guia é israelense, ele te leva para almoçar num restaurante árabe. Você está entendendo? Eu não me lembro, em nenhuma das ocasiões que eu fui várias vezes, né? E algumas eu cheguei a ficar 15 até 18 dias. E assim, eu não me lembro em nenhuma ocasião em que um guia israelense tenha me levado no restaurante israelense. Só no restaurante árabe. Você está entendendo? Então, assim, não tem lógica muito o que a gente vê. É lógico que existe uma diferença política e esse conflito ele é mais político do que pessoal, do que humano, você entendeu? Mas é um país mágico e assim, é muito legal. Então, quando nós vamos para lá, a gente não faz só para fazer o treinamento com o nosso grão-mestre, mas também para conhecer Israel, passear em Israel, né? Quem tem uma educação religiosa, né, curte bastante, porque a gente vai em pontos turísticos, né, onde existiu a presença de Cristo ali. Então o pessoal acha muito bacana isso aí. Em breve estaremos lá, hein? Nós iríamos agora em julho, né, mas eles acharam que a gente não ia aproveitar muito as coisas e falaram para deixar acabar os conflitos e tal, e que a hora que tivesse mais tranquilo daria o ok, o sinal verde para a gente poder se organizar para ir. Aí, como já estava meio que planejado uma ida para fora do Brasil, a gente mudou o foco, direcionando para a República Tcheca, né? Nossa. Aí nós vamos fazer o nosso Krav Maga com tiro lá na República Tcheca, né, em julho. Aí vamos ver o que vai dar lá. Né? Mas esse intercâmbio, né, que a gente está fazendo na República Tcheca, aconteceu através do nosso amigo Haas, que é israelense, né? Hoje está lutando na guerra e é uma pessoa formidável, espetacular, né? Todos os dias aí, nas minhas orações aí, né, eu coloco o nome das pessoas que eu conheço, que eu gosto muito lá, e as famílias, de modo geral, para que acabe logo esse conflito e a gente possa voltar a ter uma vida, né, eles possam voltar a ter uma vida normal e a gente possa ir para lá também, de novo, né, curtir novamente, né, aquele momento histórico, aquela coisa mágica que é Israel. Será fantástico, né? Mas e aí, como é que são os treinos lá com o grão-mestre? Olha, como é que é a porradaria? Como é que os brasileiros se saem lá? Assim, a gente se dá muito bem, né? Ele fala que nós brasileiros, né, somos malucos. Então, eu me lembro, em 2019, o seminário foi um seminário com pessoas de vários países. Aí eu me lembro que eu levei uma galera daqui, né? E uma galera que não era nem do Krav Maga, que queria ir lá só para fazer o treinamento de tiro. Mas eu falei, o Krav Maga tá no pacote. Não tem problema, a gente vai e encara o Krav Maga também, Clécio. Então eu quero ver.
Aí chegou lá no centro de treinamento, né, antes de ir pro tiro, começou com o Krav Maga, é o aquecimento, né? E aí os caras viram lá um australiano, né, fazendo aqueles negócios de andar na parede, com aqueles pininhos, o cara parecia o Bruce Lee, e aí os caras falaram, pô, Clésio, olha os caras que vai ter que lutar aí, isso é louco, cara, a gente vai apanhar pra caramba. Eu falei, ei, cara, relaxa, mano, deixa acontecer. E aí a hora que o treino começou mesmo, a gente botou todo mundo pra correr, quando você via, todo mundo tava com medo de treinar com a gente, correndo pra dentro do banheiro. Aí o mestre só dava risada, né? O brasileiro, a gente conseguiu cativar ele e hoje nós somos um diferencial, inclusive, como referência para ele. Bacana. Todos os seminários que ele faz mundo afora, ele coloca o Brasil como referência, não só na questão, assim, que ele se simpatizou muito com a gente, gostou muito de nós, mas na questão técnica mesmo, você entendeu? Sim. E, pô, a gente vai para lá, a gente não perde nada para ninguém, e mostra por que foi, não foi lá para brincar, e a coisa acontece. Os treinamentos lá com armas de fogo, a gente usa arma real, né? Porém, a munição é não letal, o projétil não é letal, a gente chama de simonítio, né? É conhecido mundialmente como simonítio. O americano usa bastante esse tipo de munição para treinamento também. E aí você vai ver se funciona mesmo tentar tomar arma de alguém ou não, né? Que a arma dispara, o projétil não é letal, mas dói, machuca muito, você entendeu? Isso que eu ia perguntar, Machuca bastante, muito, machuca bastante. Né? A gente voltava pro hotel mancando, né? Mas como é que é? Tipo de borracha, tipo um paintball? É uma massa, né? É uma massa, é diferente de um paintball, né? É uma massa e ela marca o corpo, né? Então você tem a azul e a vermelha. A vermelha, ela é o aquecimento, ela dói menos. Nossa. Aí depois que você acostuma com a vermelha, aí vai com a azul que dói mais, que é a azul, aí a azul traz um pouquinho de pânico porque machuca bastante, dói muito. Mas é onde você vai ver que de cada 100 tentativas para tomar arma de alguém, você morreu em 99 vezes. Não é tão Você simples entendeu? como parece na internet. Né? Exatamente. E aí é que você vai perceber que na hora do combate corpo a corpo ali, né, o mais forte, se você não tiver técnica, ele vai levar sua arma, ele vai atirar em você com ela. Então é bem complicado. Né, mas é muito gostoso. E assim, a experiência, né, nos treinamentos do mestre, né? Porque ele hoje ele é major, quando eu conheci ele era capitão do exército, hoje major. E ele traz uma bagagem de experiência, né, que ele viveu ali situações reais muito grande. Então ele tem essa bagagem e ele consegue transportar isso para dentro do tatame, consegue fazer com que a gente entenda e compreenda como as coisas funcionam em situações reais. E isso é o diferencial do nosso Krav Maga, né? Porque ele tem essa experiência de combate, né? E assim, nós temos alguns alunos, 20 anos dando aula de Krav Maga, a gente tem alguns fatos verídicos que ocorreram na federação, de ataques com facas contra alunos que conseguiram se defender, desarmar o agressor, situações com armas de fogo, né? Policial em pinda, enfim, situações assim que o treinamento que eles tiveram na federação salvou a vida deles. Fez a diferença. Então, nesses 20 anos, eu não desejo que ninguém passe por situações parecidas, mas é gratificante saber que o que a gente ensina de fato funcionou e conseguiu salvar a vida de alguém. De fato. Mas tudo isso, como eu falo, né, vem da experiência de alguém que conviveu o combate real, que combateu de fato, né, e teve várias guerras, e enfim, essa experiência que realmente faz a diferença no nosso sistema. Porque Krav Maga hoje você tem diversos sistemas, Sim. né? Sendo ele Krav Maga arte marcial, de academia, ou Krav Maga militar, você tem diversos sistemas, né? Mas o diferencial é isso, que é a experiência que o grão-mestre tem, né? Da vivência de realidade, de eventos que ele participou, que traz essa realidade para o tatame. Então as técnicas são técnicas desenvolvidas
partindo da base do Krav Maga, é claro, mas foram desenvolvidas para situações reais de que, de fato, ocorreram, você entendeu? Excelente, excelente. Até abrindo um parênteses aqui em relação a outras modalidades, né, artes marciais, né? É muito comum na federação e nas escolas que são ligadas à federação também, pessoas de outras modalidades, de outras lutas, Sim. treinarem o Krav Maga. Às vezes a pessoa, a princípio, algum professor ou outro vê como uma concorrência, mas não é. Não é. Né? Não tem nada a ver. Não. Até as técnicas que ele tem da modalidade dele, o Krav Maga vai recepcioná-las e agregá-las à sua Absorve. modalidade. E assim, o Krav Maga é muito eclético. Exato. Ó, hoje na federação nós temos professores de Krav Maga que são faixas pretas de Jiu-Jitsu, Muay Thai, Sim. boxe chinês, Sandá, Judô, capoeira. E o cara dá aula de capoeira e dá aula de Krav Maga, Exato. não tem problema nenhum. Né? O Krav Maga ele é muito eclético. Então ele é um sistema que ele vai ser absorvido por outra arte marcial, ou ele também vai absorver o que é bom das outras artes marciais. Sim, sim. Você entendeu? Então, assim, essa possibilidade, você abre as portas, né? E se a pessoa quiser ser uma pessoa séria e de fato ir lá querer aprender o Krav Maga como defesa pessoal, inserir ela dentro do seu contexto, né? Como acontece com muitos professores na federação, Sim. o que não é ruim, para ele é um bônus. Entendeu? Então nós temos lá professores lá que dão aula de jiu-jitsu e depois Krav Maga, Sim, consegue implementar o caso do nosso presidente hoje, né? Que é 4º grau também de jiu-jitsu da equipe B9, Barbosa Jiu-Jitsu em São Paulo, né? O Araújo. Ele consegue muito bem lidar com isso, ele ensina o jiu-jitsu, né? E ele consegue levar a defesa pessoal até para o chão, quando alguém derruba no chão. Exato. Né? Inclusive vai ser o tema do nosso seminário dia 25 de maio, já dando um spoiler aqui, né? Tá bacana, hein? Legal, hein? Tô ansioso já. Então, Mais já ainda. dando um spoiler, né? Que esse vai ser o tema, né? A luta de chão. E como que um professor de Krav Maga vai poder abordar um tema desse se não tem o conhecimento do jiu-jitsu? Sem dúvida. Né? Então, ninguém melhor do que o Araújo, que é 4º grau lá da equipe B9, do mestre Barbosa, entendeu? Então, assim, por ser eclético o Krav Maga, né, existe essa possibilidade, né? Como eu falei, aproveitador, oportunista, tem todas as artes marciais. Mas quando é sério, e é um trabalho sério, né, e você vê que a pessoa é séria, ela vai lá para aprender, e ela respeita aquilo que ela está fazendo ali, principalmente no contexto do conhecimento, das suas origens, seus valores, você vai abraçar aquela pessoa e vai adotar ela, né? Ela vai se tornar mais um membro da família, entendeu? E aí você sabe que ela vai levar aquilo para frente de uma forma positiva. Né? Agora, se você perceber que o cara é um oportunista, né, que o cara é no cego, você vai dar um jeito do cara também ir embora na segunda aula. Você entendeu? Então, é assim que os mestres antigos faziam, é assim que nós fazemos. Entendeu? Se o cara chegar lá e for um cara oportunista, um cara que está querendo, né, tirar vantagem de alguma coisa, está querendo ir lá só para querer, né, na segunda aula, no mínimo na segunda aula ele vai embora. E é assim que se fazia, você entendeu? Então é mais ou menos assim que funciona. Né? Mas, como eu falei, ele é eclético, e se a pessoa é séria, ela vai ter oportunidade de aprender para a modalidade que ela pratica, né? Vai ser um bônus, tanto para ela quanto para nós, porque no tatame existe uma regra, né, da nossa federação, que todos somos iguais, não existe diferença de faixa no tatame. Né? Porque o nosso Krav Maga, a partir do princípio que ele é de combate, então, né, se você está combatendo, a sua vida depende do outro, a vida do outro depende de você. Exato. E é para isso que a gente treina. Então não existe ninguém melhor do que o outro no tatame. Por isso não usamos faixa. Né? A faixa a gente só usa no dia da cerimônia, da graduação, que é para dar destaque e prestigiar a graduação do aluno, mostrar que ele atingiu aquele grau por mérito. Né? Mas nas aulas regulares não há necessidade de usar faixa, todos são iguais. Sim. Ah, mas outro Krav Maga usa faixa, tudo bem, é outro. Ele tem o direito de conduzir a aula dele, ele toca da maneira que ele achar melhor. Sim. Mas o nosso é assim.
E é por isso que o nosso dá certo. Sim. Você entendeu? Porque o respeito mútuo entre os alunos e professores é o mesmo. Né? Exato. É o mesmo. O professor, ele sabe, ele tem a obrigação de treinar com o aluno. Né? E não fica passeando andando no tatame. Porque Verdade. se ele não treina com o aluno, logo o aluno está melhor do que ele. Isso é verdade. Né? E eu tô lá com meus cinquentinha, ombros estourados, 2 joelhos estourados, né? Já tive várias fraturas. E tô aí, subo no tatame, treino, não fico metendo atestado. Você entendeu? Tô lá. Excelente. Né? Tô lá porque eu gosto e é o meu compromisso com o aluno, né? Eu tô comprometido com aquilo ali. E na minha idade hoje, se eu parar 1 mês, parar 2, parar 3, será que eu volto? Você está entendendo? Então eu não posso parar. Se eu parar, eu não volto mais. É que nem o mestre careca do jiu-jitsu fala lá, você não pode parar. Vai machucado, mas vai pelo menos para ficar sentado no tatame. Lembro daquela última graduação em Guará no passado, né? Acho que o mestre deu um mau jeito no tatame, acho que deslocou o joelho, não sei o que aconteceu Foi, lá. meu joelho estava estourado, né? Alguém colocou no lugar lá na hora lá e continuou. Foi mesmo. Então, é assim, Não parou, não. a gente tem que entender o seguinte, né? Isso serve para a nossa vida. A gente vai lá para treinar o Krav Maga, deixar de ser vítima. Vítima de tudo. Vítima da circunstância. Que é muito fácil você falar, às vezes, eu não vou fazer isso, aquilo, porque eu machuquei isso, eu machuquei aquilo. Tudo bem, nós respeitamos, é o direito de cada um, mas será que isso não é ruim para você mesmo? Então a superação, ela parte de dentro de nós. Se você achar que você é incapaz, você vai ser incapaz. Se você achar que você pode, e que ninguém pode impedir você, você vai conseguir chegar lá. Entendeu? A gente conhece pessoas, não precisa dar exemplo nem falar nome, mas pessoas que aproveitam um atestado para ficar 15, 20 dias em casa. Né? Eu lembro que quando eu saí do exército eu só tive um emprego, né? Que foi esse na empresa de segurança privada, né? E eu quebrei o pé numa luta de vale tudo. Na época eu fazia Hapkido, era a equipe do Machuca, de Jacareí, né? Uma equipe legal, muito forte, o pessoal treinava pesado pro MMA. E aí fazendo sparring lá com o Sandro era profissional, eu era amador, e fazendo sparring com o Sandro lá eu acabei saindo com o pé quebrado. E aí eu fui trabalhar com o pé engessado, o chefe mandou embora para casa, mandou encostar, eu falei, não, eu não vou encostar, não vou ficar em casa. Eu trabalhei, né, até tirar o gesso com o pé quebrado, fui trabalhar de gesso. E não encostei, não me sentia bem ficar em casa sem fazer nada, só porque estava com o pé engessado. Mas isso parte de cada um. Se você se entrega no primeiro momento, aí você vai se entregar pro resto da sua vida. Sem dúvida. Você entendeu? Então são pequenas ações e atitudes que vão fazer com que a gente possa evoluir como ser humano, né? E a arte marcial ela é uma ferramenta, ela é um instrumento que bonifica isso, né? Que potencializa isso, te dá essa oportunidade de buscar a superação. Sem dúvida. Você entendeu? Em qualquer outro lugar vai ser comum falar para você, pega um atestado e fica em casa. Aí, às vezes o cara dá lá um atestado de, né, um dia, o cara bota a perninha e fica 4. Dá um jeito. Eu nunca meti um atestado de trabalho na vida. Eu trabalhei 12 anos nessa empresa. Né? Eu nunca meti um atestado. Fiquei 8 anos no exército. O exército não tinha como. Às vezes a gente se machucava, não tinha como, um jeito mesmo. Você tinha que baixar por um motivo ou outro. Tive uma pneumonia no curso de cabo, né? Que eu cuspia sangue, né? Teve uma situação lá que eu peguei uma pneumonia, me atacou um sinusite, bronquite, tudo que tinha it. Eu lembro que eu fiquei internado, mas fiquei internado mesmo, na cama, na maca, na enfermaria do exército, fiquei internado por mais de 20 dias. Mas é coisas assim que são extremamente, né? Não tem como você, mas coisas que você sabe que você pode fazer alguma coisa, não tem porque você falar que não vai fazer nada. Exato. Né? E hoje a arte marcial ela tem essa obrigação, ela tem esse compromisso
de tirar a pessoa da zona de conforto e falar para ela deixar de ser vítima, de ficar se vitimizando. Você entendeu? Machucou? Beleza, dá para treinar? Dá. Não dá para treinar? Vem assistir o treino, fica aí com o pessoal. A gente aprende observando também, né? Mas o importante é você se mexer, não ficar parado. Exato. Perfeito, perfeito. Bom, agora abordando também, né, voltando ao segmento, né, do tiro, né, como Clube de Tiro Cruzeiro, gostaria que o mestre falasse a respeito e tal. Já estivemos lá com a equipe, né? Voltaremos em breve também, muito legal. Experiência única, né? Gostoso pra caramba. Experiência única. A gente vai ter um curso, a gente já combinou com outros instrutores, né, em julho. E gostaria que falasse a respeito do Clube de Tiro e tal, todas as informações. O Clube de Tiro, eu iniciei, de fato, né, na iniciativa privada como instrutor de tiro. Depois nós tivemos o referendo do Estatuto do Desarmamento, né? E aí abriu o credenciamento para instrutores da Polícia Federal. Aí fomos lá, fizemos a prova, nos credenciamos. E eu atuei como instrutor de tiro por muito tempo, credenciado pela Polícia Federal, até ter a oportunidade de ter o próprio clube de tiro, o próprio stand, né? Mas foi uma luta, né? Não é fácil. Eu nunca ganhei nada de mão beijada, nunca ninguém me deu nada de graça. Então tive que batalhar bastante, né? E minha esposa me ajudou muito, me apoiou muito. Ela foi meu braço direito ali nos momentos mais difíceis. E só tinha ela para poder contar, mesmo de fato eu só podia contar com ela. Mas foi através do tiro que eu conheci o Krav Maga, foi através do Krav Maga que eu diferenciei o meu treinamento no tiro, né? Então a gente tinha um diferencial no mercado que era a técnica de tiro israelense, pouco compreendida, muito criticada por quem não conhece, pouco compreendida, mas muito eficiente. A partir do momento que você entende o conceito da técnica, você sabe o quanto ela é eficiente, o quanto ela vai fazer a diferença, né? Mas ela é pouco compreendida por muitos, até porque o que acontece? No Brasil se usa muito a arma carregada, né? Alimentada. E então é um procedimento operacional padrão no Brasil que é diferente deles, né? Mas existe uma explicação por que a arma lá não está alimentada a munição na câmara, né? Existe uma explicação para isso. Dos israelenses. Dos israelenses, isso. Existe uma explicação para isso, né? Aí a gente vai ficar falando disso, vai embora o bate-papo. Mas a princípio, né, seria questão de segurança, porque não tem uma munição na câmara. Primeira resposta, questão de segurança. Da mesma forma que as Forças Armadas no Brasil. Mas a polícia no Brasil usa munição na câmara, né? Arma alimentada, pronto uso. Né? Mas assim, são doutrinas de treinamento, são procedimentos distintos. E quando você compreende o conceito de uma técnica para outra, de um procedimento para outro, você vai entender a eficácia de ambos, tá? Sim. Aí o que faz a diferença de fato é a sua dedicação ao treinamento, tá? Uma coisa interessante no sistema israelense que a gente não vê em outros sistemas é que você de fato vai aprender a tirar o tiro de combate, né? A menos de 3 metros, com precisão, sem fazer mira. Mas aí são técnicas, né? É o tiro instintivo sem mira. E é difícil a pessoa atirar com precisão sem mirar. Muito difícil. Tá? Mas tem toda uma doutrina, tem todo um procedimento que é treinado, tem toda uma técnica para que você chegue nesse padrão. Aí seria a segunda parte do tiro israelense. A primeira é a segurança. Né? Então, por que não tem munição na câmara? Segurança. Da mesma forma que as Forças Armadas no Brasil executam, né, o procedimento de segurança. Depois, procedimento de combate, as técnicas, né, que vão possibilitar que você faça a alimentação da arma de uma forma bem rápida e consiga promover o máximo de precisão possível contra o alvo. Você entendeu? E um outro detalhe é que você vai trabalhar o tiro em movimento. Não é um tiro estático parado. Tá? Então é difícil você se movimentar ao mesmo tempo e atirar, né? Num alvo parado ou num alvo móvel. Então aí a técnica ela sobressai e ela se destaca, tá? Mesmo contra uma pessoa já com a arma
né, com a munição alimentada na câmara. Sim, sim. Você entendeu? Você pode ter uma arma, munição alimentada na câmara apontada para alguém. Se essa pessoa está em movimento, você não acerta ela. Sim. Você entendeu? É muito difícil acertar uma pessoa com uma arma curta em movimento. A gente só vê isso nos filmes. Exato. Você entendeu? Situações reais é muito difícil. Em 2 oportunidades eu fiz o curso, né, do tiro israelense fora de série. O Elton fez uma também. vez, né? Vale muito a bacana. pena, é muito interessante, muito legal mesmo. Se tiver algum em breve aí, só... A gente está reestruturando, nós estamos aguardando, né, a melhorar um pouco a nossa legislação. Sim, sim. Porque hoje no Brasil, né, é complicado fazer divulgação sobre cursos de tiro. O tiro recreativo está proibido, né? No caso de vocês, eu sei que vocês possuem armas e legalizadas, Sim, né? sim. Então é diferente. Mas as coisas estão evoluindo, eu acredito que muito em breve vai melhorar bastante. Até porque antigamente se viu o tiro apenas para homem, igual o Krav Maga. Hoje a inserção das mulheres no tiro esportivo é muito grande. Então, às vezes, lá em Cruzeiro, por exemplo, uma atleta nossa, né, filiada lá no clube, né, ela foi 3º lugar do Mundial do W2C, né, e foi 1º lugar da CBTT. Então, assim, é uma mulher. A campeã nossa lá de tiro no clube é uma mulher. Então, assim, as mulheres elas estão sendo inseridas nesse tipo de atividade esportiva cada vez mais. E isso é muito bom, porque ela vai mostrar para a sociedade que o tiro não é uma coisa de machões, Mudando, né, esse conceito todo, de né? pessoas de ogro, que são pessoas que querem ir lá pegar arma para fazer o mal, querem ostentar a arma, querem, né, serem pessoas violentas, né? Falar isso de um homem é fácil, mas você olha para a cara de uma mulher e fala que ela quer ser uma pessoa violenta, já fica mais difícil. Sim. Mas é muito bom essa inserção das mulheres no tiro. Isso vem aumentando cada vez mais e isso só vai trazer para a gente, né, uma visão mais clara do que é o esporte. Isso vai trazer muita coisa boa para o tiro, né, no Brasil. Então, assim, essa inserção das mulheres realmente está fazendo uma diferença muito grande. Isso está sendo muito bom, porque você está quebrando as narrativas, né? Exato, exato. Então você está quebrando as narrativas, né? As mulheres indo para o tiro, aí você fala, pô, mas não é isso que a tal emissora X fala, né? Sim, Verdade. sim. Você entendeu? Sabemos. A emissora X vai falar que você faz tiro porque você é uma pessoa violenta, mas como que ela vai falar isso para uma mulher que pratica o tiro? Você entendeu? Exato. Para Eles uma vão ter que achar executiva, outra executiva, para uma médica, argumento. né, para uma pediatra que atende crianças, para uma psicóloga, né, sim. para uma advogada, Exato. uma mulher, uma executiva, uma empresária, como? Mas ela está lá no stand atirando como um homem. Ela é violenta? Ela vai levar, ela não vai se apresentar para a sociedade como uma pessoa agressiva, como uma pessoa, né, muito pelo contrário, ela tem uma postura, ela tem uma posição social. Sim. Você entendeu? Sim. Então, está desconstruindo as narrativas. A mulher sendo inserida no tiro só tem nos ajudado cada vez mais a mostrar para a sociedade que o esporte, o tiro, é muito bom, é benéfico, faz bem para a saúde mental. Você entendeu? É uma coisa, ajuda muito no controle de ansiedade, né? A autoconfiança, então, Sim. nem se fala, né? Mas a gente está admirado em perceber o quanto as mulheres estão buscando o tiro. Legal. A gente acompanha, né, segue nas redes sociais o clube de tiro, postagem de... E as mulheres, elas são mais assim, elas têm mais atitude com os homens. Elas chegam lá, já querem tirar o seu CR, Sim. já querem comprar arma. Quantas armas eu posso ter? Eu posso ter essa arma, eu posso ter aquela. O homem não, o homem chega ali e ainda pensa no bolso, se ele vai gastar, quanto é que ele vai gastar com isso aí. Mas as mulheres, elas já chegam querendo já... Não, onde é que eu vou? O que eu faço para tirar o CR? Sim. Que arma que você acha que eu compro? Eu gostei dessa, eu gostei daquela. Então elas
tem muito mais assim ação até provavelmente do que os próprios homens. Que nem eu, da última vez que a gente fez o curso lá, levei a Gabriela para fazer comigo, nunca tinha entrado no stand, nada. Sim. Ah, gostou mais que eu. Então, assim, é muito legal isso aí, você entendeu? E isso está desconstruindo as narrativas desse sistema de mídia, né? Que tenta denegrir a nossa imagem. É complicado, mas as pessoas não entendem o quanto é difícil você ter uma arma hoje no Brasil. O processo pelo qual você passa para conseguir comprar uma arma é muito grande. Sim. Né? É assim, quando você fala para o cara, né, quais são as etapas, muita gente desiste. Muita gente burocracia, desiste. né? Ah, mas tem exame psicotécnico, quanto tempo demora o exame psicotécnico? O exame psicotécnico demora cerca de 3 a 4 horas, dependendo do candidato. Sim. Aí o cara, nossa, tudo isso? Aí o cara já fica com medo até de fazer o psicotécnico, nem volta mais. Se ele sentir que não é para ele nem volta mais. Você entendeu? Sim. Mas passa lá pelo exame psicotécnico, depois passa por uma capacitação de manuseio de arma de fogo, com tiro prático, né? Esse exame psicotécnico é informado à Polícia Federal, que é o candidato que participou daquele exame. Caso ele seja reprovado, o psicólogo informa a Polícia Federal, ele só pode refazer esse teste 30 dias depois. Então é um controle muito grande, tá? E os profissionais da área não querem perder os seus credenciamentos, então eles não vão fazer nada errado. Sim. Então a psicóloga vai trabalhar direitinho, o instrutor de tiro, foi muito difícil ele conseguir o credenciamento dele, ele também não vai se sujeitar a fazer nada errado, ele também vai trabalhar direito. A documentação é uma documentação bem criteriosa, né? Então assim, você vai juntar tudo isso, um montante disso tudo vai levar, aí pode levar até vários dias para você conseguir fazer tudo. Você vai inserir isso dentro de um sistema eletrônico, seja da Polícia Federal ou do próprio Exército, e esse sistema eletrônico vai ficar lá para ser analisado, avaliado, e no final das contas você ainda pode receber um não. Você entendeu? É muito comum ser indeferido por um motivo ou outro, né? E muita gente tem o processo indeferido, mesmo atendendo tudo ali que a legislação pede, solicita, né? E aí o cara vai lá e fala que é muito fácil você ir numa loja comprar uma arma de fogo. Não é bem assim. Ah, mas o atirador esportivo, ele dá a arma pro criminoso na rua. Olha, gente, vamos lá. Vamos dar um exemplo bem simples aqui. Quais as armas que são usadas pelos narcotraficantes, esses caras que vêm e roubam banco e fecham uma cidade? São fuzis que dão rajada, tá? Ah, mas o CAC tem um fuzil, mas pela legislação brasileira ele pode ter um fuzil, mas ele não pode ter um fuzil que dá rajada. O fuzil dele é semi-automático, não dá rajada. Então se aquela arma está dando rajada, aquela arma não veio de uma fábrica no Brasil, não veio das mãos de um CAC, não veio das mãos de um atirador, ela veio de algum lugar, né? Veio através do sistema, do crime organizado, enfim, que seja, né? Mas não veio de um CAC. Ah, mas existe CAC que é bandido. Ah, mas se existe um CAC que é bandido porque o sistema de fiscalização falhou. Sim, sim. Isso não quer dizer que é o clube ou que os CACs de modo geral são bandidos. Você entendeu? Mas se existe no meio é porque falhou, da mesma forma que existe na polícia bandido. Da mesma forma que existe bandido em todo lugar, até dentro da igreja. Verdade. Você entendeu? Aí você tem padre pedófilo, você tem pastor, né, pedófilo. Então, e isso muda alguma coisa? Existe gente ruim em todo lugar. Mas até aquele recadastramento, né, que pediram para fazer, parece que eles estavam alegando que as armas tinham sumido, né, e tinha ido para os bandidos. Então, o recadastramento, ele bateu foi... 99%. As pessoas estavam nas mãos 99%. dos atiradores. Todo mesmo, mundo recadastrou as armas estavam com os atiradores. Não estava na mão dos bandidos. E para quem não sabe, quem tinha fuzil foi obrigado a apresentar o fuzil na delegacia da Polícia Federal para vistoria. Olha só. Aí se esse fuzil tivesse na mão de um criminoso, como que essa pessoa conseguiria levar o fuzil para ser vistoriado numa delegacia da Polícia Federal? Se o bandido foi lá levar, né? Você está entendendo? E na delegacia, o policial preparado, experiente e treinado para isso,
ele sabe se as condições de uso daquele fuzil, se foi uma arma muito usada, se foi uma arma pouco usada, se é uma arma que está em bom estado, se é uma arma que está, né, com desgaste, né, bem avançado. Então, enfim, o policial ele vai ter uma noção daquilo, ele vai olhar para a cara do cara e vai saber também se o cara é bandido ou não. O policial tem experiência para isso, você entendeu? Então você não vai colocar um policial que saiu da academia agora para fazer um serviço desse. Normalmente você coloca um policial que já tem uma certa experiência para lidar com essa situação. Então, assim, e tudo isso, né, desconstruiu as narrativas, você entendeu? E é complicado, mas fazer o quê? A gente sofre, não só com a legislação, mas também com a mídia, que nunca é favorável. Mas o ponto bom de tudo isso é, como eu falei, a inserção da mulher no esporte. Está mudando e está conseguindo aí, né, desconstruir essas narrativas da mídia, que o tiro é só para machão, pessoas violentas, né, pessoas que querem, né, sair armado para a rua atirando em todo mundo. Né? Normalmente o cara que sai na rua atirando em todo mundo, ele não passou por um exame psicotécnico, provavelmente ele tem problema de transtorno psicológico, né? É uma pessoa que já tem na índole dela a violência, né? Muitas vezes uma pessoa de caráter duvidoso, e essa arma com certeza não foi adquirida através dos meios legais. Você entendeu? É 99% dos casos. Bacana. Bom, já caminhando para o final, né, do podcast, né, queria agradecer, reiterar os meus agradecimentos à presença do mestre Clésio aqui. Para a gente é uma honra, né? Nós que somos, né, filhos da Federação Paulista, né? Muito legal recebê-lo. E já que eu falei em clube de tiro, recebi uma camiseta linda do mestre. Eu vou mostrar aqui. Lá. Tá, vou pegar. Pera aí, hein? Se quiserem fazer alguma pergunta. Agora ele vai pagar imposto com a camiseta aí. Então, vou mostrar aqui na frente, beleza? Pegou aí? As costas. E como retribuição, né, já que eu ganhei essa camiseta, vou entregar uma camiseta nossa para o mestre. Eu acho que é do tamanho exato mesmo, tamanho P. Essa aí, se o mestre puder abrir, essa é o manto sagrado. Essa aí a gente proíbe, é edição especial, a gente proíbe os alunos de treinarem com ela. Ah, é? Só com a preta, com essa aí não pode treinar. Essa aí é para passear, entendeu? Para tirar foto, fazer podcast. Bonito, hein? Legal. Bacana. Excelente. A equipe Tiranos. Boa. Isso aí. Parabéns aí, Vitor, pela equipe. Muito obrigado, viu? Crescendo cada vez mais. Diante de todas as dificuldades que a sociedade em geral vem passando, né? Sim. As pessoas, elas estão se unindo, estão juntando forças para conseguir sobreviver. Né? Eu falo sobreviver num contexto geral, conseguir sobreviver mesmo. Né? Não é só na guerra do dia a dia ali não, mas é no trabalho, né? É aprendendo a lidar com situações diárias ali. E isso aí é o que mantém a manutenção de tudo, é o que faz a equipe fortalecer bastante. Exato. Né? O Krav Maga mesmo, né? Falando especificamente dele, né? Pelo perfil das pessoas, né? A gente acaba formando uma segunda família. Ele te torna uma pessoa melhor, né? Tem os benefícios, obviamente, o benefício técnico da defesa, mas tem os benefícios físicos, psicológicos, né? E isso vai acabar te transformando em alguém melhor, né? Então é bem gratificante poder fazer parte da federação e compartilhar e aprender também com todo mundo algo que vai ser benéfico à vida, né? Com certeza. Muito Parabéns. obrigado. Encerrando então. Bom, pessoal, muito obrigado. Assistam, dê o like aí, sigam o canal, fechado? E em breve estaremos de volta. Krav Maga Guaratinguetá, Todá. Mestre Clésio, Todá. Obrigado. Um abraço.